dando início aí a uma gravação de um material para a gente verificar como se baixa dados de estações pluviométricas para a gente tratar esses dados posteriormente. Ok? Vou fazer o vídeo aqui porque algumas pessoas estão tendo problema na hora de consultar na internet ou às vezes não está baixando o dado, então a melhor coisa é deixar gravado. Ok? Então vamos lá, vocês estão vendo minha tela aí, como que a gente faz isso? A gente vai entrar lá em Hidro Web, que é a plataforma de dados onde a Agência Nacional de Águas disponibiliza esses dados. Então, aqui no site, para quem quiser aqui, eu acho importante vocês fazerem uma leitura para vocês saberem do que trata esses dados. E aí a gente pode ter acesso aqui a um mapa, um infográfico, né, que mostra todas as estações. Então, quando você lista todas as estações aqui, você consegue ver que existem milhares aí de estações, e aí, como sempre, estão sempre concentradas na região aqui com maior densidade demográfica, né, então, aquelas regiões mais próximas do mar. Aqui no interior do Brasil, né, na região norte e centro-oeste, a gente tem uma quantidade bem menor. E o significado físico de cada um desses pontinhos é aonde você tem um posto pluviométrico, como um símbolo com uma nuvenzinha como esse, né? A nuvenzinha. E quando você tem um posto fluviométrico, você tem o desenho de um riozinho, né? Deixa eu achar aqui para mostrar, para ficar bem claro aqui, para não restar dúvidas, tá, pessoal? Então vamos lá, aqui, ó. Aqui é um posto fluviométrico, certo? Perfeito. Se você clicar aqui em cima, ó, sai as informações. Quais são as principais informações que são relevantes aqui, pessoal? Ó, more information. Você consegue visualizar para você baixar os dados, né? Então aqui, ó, você sabe que essa é a estação pluviométrica. Se você clicar aqui, ó, então olha lá. Aqui tem o código da estação, que é importante porque isso aqui está no inventário, o nome da estação, a bacia que ela faz parte, a subbacia, o rio, o estado, o município. Aí tem lá, qual que é a usina? A usina Salto do Lontra. Quem é o responsável? A Copel, operada pelo IAT. A latitude e a longitude, a altitude em relação ao nível do mar e a área de drenagem. A área de drenagem é fundamental para a gente tentar fazer transposição de vazão, porque a gente vai basicamente fazer uma progressão, uma regra de 3, né? Mas é uma proporção linear que a gente fala. E existem técnicas mais complexas do que essa, mas o que nós estamos tratando aqui é como baixar os dados, ok? Então, olha lá. Se você vier aqui embaixo, você pode clicar em CSV, seleciona a estação, baixar dados. Aí ele tem algum tipo de... Acho que tem alguma mais aí, não? Ah, nossa, tô cego. Pronto. Beleza. Então, olha lá. Aqui a gente vai baixar os dados. Então, chegou aqui os dados para nós. Pessoal, essa é uma estação fluviométrica que tem dados, tá vendo? Ó? Dados das cotas. Aí, com a cota, a gente consegue construir a curva-chave, a curva de descarga, o perfil transversal do rio, a questão de sedimentos e as vazões, que é o que mais importa para nós aqui. Então, se a gente baixar aqui, ó, isso aqui é um dado. Está saindo outra tela aqui. Isso aqui é um dado com as vazões. Se eu abrir esse arquivo aqui, olha lá. Nesse dado tem o primeiro mês do ano, né? Então aqui tem a referenciado o primeiro mês do ano. Desculpa, o primeiro dia do mês, o ano. E aí aqui, ó, se tem a vazão medida ou não. Tá vendo? Neste caso, pessoal, é sinal que não tem. As vazões não estão marcadas aqui. É sinal que não há disponibilidade dos dados. Então, a grande questão é você encontrar o código da estação e encontrar uma estação que tenha dado válido. Então, esse é um caso que a gente não foi feliz em baixar os dados. A gente tratou disso na sala de aula. Então, vamos aqui continuar para mim tentar mostrar um caso que é mais factível. Então, vamos lá, porque a gente viu uma, inclusive, em aula, que tem bastante dado, que é a estação. Você pode fazer isso visualmente, tentando buscar, mas quando você tem um rio de interesse, que você quer buscar ele, existem alguns filtros lá que a gente vai tratar. Né? Então, esse aqui é o Rio Pinheiro, tem aqui a cidade que ele está localizado. Se a gente clicar aqui em More Information, ele vai abrir aqui já para a gente tentar baixar os dados. Aí a gente pode vir sobre o código da estação, para a gente verificar, ó, uma área de drenagem de 25 km². É uma área de drenagem bem pequena, pessoal. Né? Então,
Difícil que tenha muito dado disponível, exceto quando é de alguma agência de águas. Mas como a nossa função é tentar, a gente vai lá. Baixar dados. Pronto. Aí, ó, medição convencional, tem as vazões aqui. A gente vai ver os dados de vazão. E ó, eles têm alguma coisa disponível, mas em termos temporais, não é suficiente para a gente construir, ó, só de 2008 e 2004. Notem, pessoal, que aqui tem todas as vazões por dia, né, em cada um dos meses, e ele diz como essas vazões foram tratadas, tá certo? O que tem cada uma das vazões aqui. A legenda do significado do número 1, quando tem 2, quando 3 aqui, é se esses números foram verificados. Então tem aqui, ó, 0 que não tem o valor, 1 é que é um número real, ou seja, foi medido, 2 é um número estimado, 3 é um número duvidoso e 4 é a régua. Então a nossa dificuldade aqui é buscar uma estação que tenha dado, né? E isso é um problema de quando se corta recursos da área de monitoramento de recursos hídricos, né? Que quem faz no Brasil é a Agência Nacional de Águas. Então, eu vou direto a uma estação que eu vi em um dos estudos que o pessoal mostrou lá, tinha dados, que a gente fez isso em sala, né? Então a gente vai em séries históricas, aí a gente vai colocar aqui subbacia do Rio Uruguai, Rio Iguaçu. Vai pelo nome Rio Iguaçu. E aqui o pessoal colocou do Espingarda, que essa aqui tem bastante dados. Fica lá na região sul do Paraná, próximo à região de Cruz Machado, bem na região sul, mas é um que a gente, um dos alunos baixou esse dado em sala e falou, ó, professor, esse aqui tem, né? Então, olha lá. Então a gente vai baixar aqui no XT só para verificar. Contractors. Olha lá, baixando os dados. As vazões, que é o nosso interesse para esse momento do curso, que a gente está falando de vazão. Você vai abrir aqui e você tem as vazões aqui. Todas elas. Qual que é a vantagem, por exemplo, dessa estação que o encontrou? Tem dado desde 2018 de 45 a 2018. Isso dá a possibilidade de você conseguir construir uma curva de permanência, uma distribuição mensal ou anual, com uma certa garantia em relação aos resultados, porque você tem um período de histórico bastante longo. Mas nada garante isso. A gente comentou isso em sala, que o fato de você fazer uma observação de um fato que aconteceu numa bacia hidrográfica no passado, não quer dizer que ele vai se reproduzir no futuro. Por qual motivo? Mudanças, tanto mudanças climáticas quanto na cobertura vegetal. Se você tirou cobertura vegetal, o índice de penetração vai mudar, a percolação no solo muda. Então isso acaba influenciando o escoamento superficial, né? Então aqui a gente está pegando o dado e a gente tem que entender essas nuances, perfeito? Ok, agora a gente tem os dados e aí sim, né? A gente sabe que isso aqui é um dado de vazão, a gente consegue saber, por exemplo, nesse caso, que é o que a gente está olhando aqui, a gente consegue ver, por exemplo, ó, a área de drenagem dessa bacia, ó, de 165 km², ou seja, para essa região, ó, fica lá na região de Porto Vitória, né? Você conseguiria fazer uma projeção, né, se você conhece que a bacia de drenagem tem 165 km², naquela região de proximidade onde essa bacia é representativa, você poderia utilizar esse dado para transpor para outra bacia, tá certo? Essa é a proposta desses dados aqui. E aí, deixando bem claro, né, esses dados nada mais são do que vazões para um determinado ponto usutório do rio, né? Então aqui tem, por exemplo, a vazão máxima, mínima para aquele período, a média. A vazão, por exemplo, a vazão média de longo termo é tranquilo de calcular, né? Só você vir aqui, tirando aí algum problema que tem que fazer o tratamento de dados, a gente selecionar todos os dados, a gente tira a vazão média de longo termo. Mas lembrem-se que a gente, quando faz isso, olha lá, 5,3 metros cúbicos por segundo. Aqui embaixo. A gente tem interesse em, principalmente, tirar as vazões extremas, que é a vazão que a gente tem aí período de recorrência de 50, 100, 500 e 1000 anos para dimensionar estruturas para vazões de pico, como a gente tem interesse em vazões que passam em condições de restrição hídrica no rio, que seriam aquelas vazões Q710, vazão Q5,
né? Então, a gente vai ter que tratar esses dados. A ideia aqui é ensinar vocês a baixar os dados para aqueles que não tiveram, não conseguiram. Vou fazer um outro vídeo para explicar para vocês a questão de como utilizar um software que faz isso de forma muito prática para a extração hidrológica, ok? Obrigado.